Nunca, jamais visite o cemitério Night Springs. Intoxic diz: olá, creepy amigo. Um sol laranja tecia seus últimos raios no céu ao se deitar no horizonte, iluminando fracamente Night Springs. Simon Willis, um homem de meia-idade, aproveitava essas luzes finais para olhar para o túmulo de sua mãe e pensar sozinho. Não lhe restava muito tempo. O cemitério ficava perigoso depois que anoitecia. Não por alguma razão misteriosa, se você julga assim ser, mas sim por ele ser rodeado por uma floresta e ser o único lugar em toda a Pensilvânia a ter registros de lobos selvagens por perto. Você sabe dos lobos, não sabe? Simon pulou ao ouvir a voz e virou seu corpo com raiva para o intruso. Ele conseguiu se acalmar ao reconhecer o velho de aparência gentil como o coveiro do cemitério. Sua raiva gélida derreteu logo que viu que o homem ergueu as mãos em um gesto de desculpas. Oh, desculpe-me, não quis lhe assustar assim. Achei que minhas velhas pernas barulhentas haviam me denunciado há mais de 1 quilômetro atrás. O velho riu baixinho e continuou a se aproximar, ao que Simon se permitiu um levíssimo sorriso no canto da boca, após todo aquele duro dia. Por um momento, o coveiro observou o túmulo ao lado do homem, em reverência solene. Apesar de não haver apreciado a aparição de outros familiares ou amigos por perto, até gostou daquele velho homem ali, calado. O coveiro trouxe um senso de cordialidade ao luto de Simon. Ele aumentou a oficialidade de se manter parado no lugar, e em silêncio. Como uma estátua, o homem até parecia saber a hora certa de quebrar o silêncio. Eu cavei esta cova, sabe? Cavei todas as covas por aqui, na verdade. Mantém meu corpo muito mais jovem do que ele realmente é, disse ele com os olhos brilhando de orgulho. Era verdade. Simon lembrava de conhecer este homem desde que era criança, e ele devia estar com seus 80 anos ou algo assim, mas parecia estar chegando aos 60 agora. Não parecia ter envelhecido tanto assim nestes últimos anos. Estou neste emprego há 40 anos agora. Foi passado a mim pelo meu pai logo após a sua morte. Bom, é certo que ele deveria ter a idade que eu tenho agora na época, ou mais ou menos isso. Me chame Jeremy Carter. Se está se perguntando como me chamar, é claro. Aliás, só Carter já basta. Carter. Simon repetiu vagamente. Como seu pai faleceu? Se não se importa que eu pergunte. Oh, não, tudo bem. Ele só ficou cansado de viver, eu suponho. Provavelmente fumou demais ou enterrou gente boa demais. Eu não sabia muito sobre a sua mãe, mas a reconheci ao saber que morava na cidade. Nunca soube o nome dela. Bom, eu também ouvi dizer que foi câncer. A voz de Simon soou vazia e ele se perguntou se não seria assim para sempre de agora em diante. Uma maneira terrível de se partir, eu suponho. Morrer aos poucos. Já deve estar cansado de ouvir isso, mas meus sinceros pêsames. Carter estava certo. O obrigado que saiu da boca de Simon foi automatizado e sem sentido, como um músculo que é usado demais, até pararmos de senti-lo. Tudo que Simon queria era fugir dessas formalidades de pêsames e respeitos e passar o luto de sua mãe em paz, sozinho. Ele não sabia se essa palavra também teria algum sentido outra vez. Mãe. Não sabia se seria mais do mesmo jeito que antes. Simon queria falar sobre sua mãe com este homem. Até tentou começar a falar, antes de notar que nenhuma palavra sairia de sua garganta seca. De qualquer modo, o velho homem parecia entender tudo isso e foi se aproximando do assunto que Simon tanto queria. Sei que sua mãe sempre viveu aqui, então estou certo em afirmar que você também nasceu e cresceu em Night Springs, certo? Bem, eu nunca conheci meu pai, então cresci sozinho aqui com minha mãe. Bem,
Não sozinho, tinha todo o resto da cidade, naturalmente, e eu costumava conhecer a todos. Minha mãe nunca teve outro filho, e também nunca se casou de novo, então sempre fomos só eu e ela, naquela velha casa. Simon parou por um momento, refletindo, então sentiu que precisava falar apropriadamente para honrar a memória de sua mãe. Era bom de qualquer jeito. Minha mãe foi uma grande mulher. A casa era pequena comparada com as outras, mas dava para nós dois vivermos em paz, e ela trabalhava muito para mantê-la. O Sr. Anderson do banco, não sei se ele ainda está lá, ele não esteve no funeral hoje, então presumo que não. Ele sempre ajudava quando possível, aumentando o crédito de minha mãe ou alargando o valor de seu empréstimo. Foi difícil quando eu fui para a faculdade, e ela precisou trabalhar em período integral em 2 empregos, para que eu pudesse me concentrar apenas nos meus estudos. Me formei e logo consegui um estágio em advocacia, me bacharelei, e quando completei finalmente o meu ensino superior, pude dar descanso a ela. Sempre tentava aparecer aqui nos feriados, mas era muito difícil deixar a cidade e os meus clientes, nem que por um dia. Isso me dominou mais do que eu deveria ter deixado. Fiquei arrasado quando soube que ela estava com câncer. Tentei fazer ela se mudar para o meu apartamento na cidade para um tratamento médico adequado, mas ela recusava-se a sair deste lugar, desta pequena cidadezinha. Eu mal pude esperar para ir para a faculdade, mas ela sempre amou este lugar. Eu poderia vir para cá também para cuidar dela de vez em quando, mas não podia simplesmente abandonar todo o meu pessoal por lá e destruir a carreira que ela tanto se orgulhava em ter me ajudado a conquistar. E ela insistia que nossa vizinha, Debbie, cuidava bem dela. Bom, evidentemente elas sempre foram muito irmãs uma com a outra. Eu até ofereci a Debbie um pagamento de enfermeira, mas ela ignorou. Sabe como é? Do tipo do pessoal desta cidade. Os 2 homens compartilharam aquele silêncio meio nostálgico de conterrâneos. O sol não podia mais ser visto agora. Ainda se viam algumas listras laranjas sob o céu, mas a escuridão da noite já fazia seu manto por cima de tudo. Estava ficando bem escuro. Ela lutou por um bom tempo ainda. Eu tenho muito orgulho dela. 7 meses de luta, e foi isso. Eu a visitei bastante, uma dúzia de vezes. Apesar de não passar de no máximo um fim de semana, ainda assim, ela ficava bem feliz em me ver. Nunca imaginei que ela resistiria assim por tanto tempo. Até nas semanas finais, ela parecia estar muito bem. Simon havia concluído. O homem pôs a mão em seu ombro. Você foi um ótimo filho. Falei com Debbie, eu acho que você já deve saber. Ela me contou que sua mãe só falava de você e do quão duro você trabalhava. Ela ainda tem muito orgulho de você, eu tenho certeza. Simon não chorou, mas não conseguiu falar nada também. Uma longa pausa se deu até que Carter finalmente quebrou o silêncio novamente. Bem, é melhor eu ir andando. Um coveiro tem sempre muito trabalho. E você também deveria ir andando. Você sabe, os lobos, eles uivam um bocado de noite, mas dificilmente atacam se não forem provocados. De qualquer modo, a iluminação é precária e é melhor não se arriscar por aí. Tome cuidado para não dar com a cabeça no túmulo de alguém também, caso você tropece por aqui. Obrigado, mas eu vou ficar um pouco mais. Não muito, mas está tudo bem. Acho que talvez só mais uns minutos. Carter bateu no ombro dele uma última vez. É claro, rapaz. E com isso sumiu na escuridão da noite, deixando Simon em seu luto, solitário mais uma vez. Simon manteve a sua palavra e ficou mais alguns minutos. Pensou em mais algumas palavras para sua falecida mãe, esperando que ela ouvisse aonde quer que estivesse. Tentou se lembrar de todo e cada bom momento com ela, formando 1000 imagens das lembranças e tentando fugir da visão dela em seu leito de morte. Ele estava pronto para ir embora, quando ouviu um grito. Um uivo havia sido escutado momentos antes, então um rápido grito surgiu, acompanhado de gritos agonizantes ao redor, de uma voz que ele reconheceu. Sr. Carter! Ele gritou correndo na direção do grito. Conforme eles ficavam mais e mais intensos, não levou muito tempo até ele tropeçar em uma pequena pedra e cair dentro de uma cova recém-cavada. Simon Willis morreu instantaneamente na queda.
A apenas 50 passos adiante, escondido nas sombras, um homem entregava ao seu cão uma recompensa em comida. Sua garganta estava ardendo dos gritos, mas ele ainda assim conseguiu dizer um bom garoto para o seu lobo de estimação por ter se comportado tão bem. Devagar e metodicamente, Jeremy Carter andou pelo labirinto de túmulos até a cova recém-cavada há algumas horas. Havia preenchido todo o seu solo com estacas de madeira. Ele sacudiu a cabeça em desapontamento ao olhar para o corpo do rapaz, lavado de sangue. Era um bom rapaz. Ele quase gritou para que ele parasse, no intuito de salvar a vida do menino. Um pensamento estranho para Carter, aliás. Talvez ele realmente tivesse enterrado gente boa demais. Mesmo assim, não pensou duas vezes em beber da energia remanescente do corpo do homem, o seu sangue. Sentiu suas juntas velhas se rejuvenescerem no mesmo momento e se fortalecerem. Talvez ele saísse deste trabalho logo. Mas seu pai foi até os 125 anos e ele pretendia ir muito além disso. Estava determinado. Além do mais, um coveiro sempre tem muito trabalho.